Muito bem, então agora, oficialmente, né, boa tarde, né? Nós estamos começando a aula de hoje. Nessa aula de hoje a gente vai falar, né, na aula passada a gente teceu algumas considerações, elaborou um debate, né, sobre a questão da perspectiva teórica, né, do âmbito teórico, o âmbito da interpretação, né, dos fenômenos, a forma como a sociologia, ela, a partir dos dados que ela levanta, como é que ela elabora interpretações, né, que estão calcadas aí em um conhecimento anterior, que foi feito por alguns autores, que elaboraram explicações sobre a sociedade, né, ou compreensões sobre a sociedade, né, e em determinados conceitos, em determinadas formas em determinados esquemas teóricos, né, que amarram, né, a sociedade dentro de uma teoria ou de um arcabouço teórico determinado, e também pensar a sociedade a partir de uma heurística própria, né, que impõe aí sobre regras sobre como proceder para levantamento dos dados e para tratamento dos dados, né, que são levantados. Na aula de hoje, a gente vai abarcar, né, aquilo que pode ser considerado como a dimensão empírica da sociologia, né, no qual aí, quando a gente fala numa dimensão empírica, né, a gente está pensando aí nessa questão aí dos dados, né, levantados, né, pela ciência ou pela sociologia, né, e a forma de levantá-los, né? Quer dizer, a gente está falando aqui sobre, né, quando a gente fala dos dados levantados pela sociologia, tem uma discussão aí que diz respeito ao objeto dessa sociologia, né? A questão, quando a gente fala de forma de levantar, a gente está tentando abarcar aí, ou abarcando, a questão da metodologia, né, dos métodos que são empregados pela sociologia. Né? No texto que eu deixei para vocês lerem aí, né, que foi colocado como leitura para a gente pensar essa questão da aula de hoje, ele começa falando aí de uma situação que se dá ali em meados do século XX, né, no começo da segunda metade do século XX, numa sociedade moderna, na qual alguns comportamentos, uma certa pauta moral existia, né, coibindo determinados comportamentos que eram considerados errados sobre a perspectiva moral da sociedade e que eram punidos com cadeia por essa sociedade. E aí nós tivemos um sociólogo que se interessou por um tema, né? Por esse tema que era um tema complexo, né? E um tema que dizia respeito à organização da sociedade, ao padrão de relações da sociedade, a questão como a sociedade organiza a moral, né, e a questão como a sociedade lida com os indivíduos que seguem ou não seguem essa moral. Né? Então, os dados que são levantados pela sociologia, né, eles são levantados no conjunto da vida social. Né? Eles são levantados na sociedade, né, que é o local privilegiado aonde esse objeto da sociologia acontece, né? Então, ao contrário, né, das outras ciências, que são as ciências naturais, o objeto da sociologia, ele não o sociólogo não lida com esse objeto no laboratório, né? Não lida com esse objeto fora, né, do local onde ele acontece. Né? A pesquisa sociológica ela acontece in loco, né?
em tempo real, né? Na própria sociedade mesmo, né? Porque o objeto da sociologia são as relações sociais, né? São as relações que acontecem dentro da sociedade, né? Eu já estou falando, se alguém estiver aí contando os NES que eu falo, já deve ter contado aí uns 30, né? De tanto que eu já falei. Enfim, o objeto da sociologia são as relações sociais, o mundo social, é a vida social, é a sociedade. O objeto da sociologia, ele acontece dentro de um determinado padrão de relações que são dados. E aí você está percebendo que aí os indivíduos, eles têm esse padrão de relações sociais e eles constroem relações sociais quando, né, entram em contato entre si, né? Aí que você vai perceber que, por exemplo, a pesquisa que serve de vinheta, né, para esse texto que a gente estudou é uma pesquisa de um sociólogo chamado Laude Humphreys, né, que visitou um lugar que era frequentado no final do expediente de trabalho nos Estados Unidos, isso aí final da década de 70, final da década de 60, começo da década de 70, em que ele percebeu que um determinado banheiro público nos Estados Unidos ele era frequentado por homens que chegavam lá e mantinham relações sexuais entre si, sendo que a sociedade coibia esse tipo de ação, né? E punia com a devida sanção. As pessoas eram presas só porque mantinham relações homossexuais, né? Era proibido nos Estados Unidos ser gay, né? Manter relações homossexuais nos Estados Unidos até a década de 70. Então, aí a gente já percebe que no que diz respeito à questão do objeto da sociologia, essas relações sociais, ela implica, né, uma questão que é preocupações sociais, né, que tem a ver com a forma como a sociedade né, e a forma como se deseja que a sociedade seja. Tem aí uma questão aí envolvendo questões que envolvem o padrão das relações sociais, tal como institucionalmente se dão, e tal como, né, alguns grupos sociais desejariam que se dessem, né? Então, entra aí dentro da perspectiva da sociologia, né, esse enfoque aí da questão da preocupação com a sociedade. Quando você pensa aí o objeto da sociologia, pelo fato de ele ser a própria vida em sociedade, ela entra em temas que são, de certa forma, espinhosos, né? Porque são temas, né, que envolvem a vida em sociedade e que envolvem a forma como a sociedade deseja ser e a forma como ela efetivamente e a forma como as pessoas querem que ela seja. O sociólogo, embora exista toda uma discussão sobre a questão da neutralidade do sociólogo, no sentido de não se deixar envolver pelo seu objeto, né, que é uma questão extremamente difícil para o sociólogo, para qualquer pessoa que lida com uma questão social, é muito difícil você não se envolver com o objeto com o qual você está estudando, apesar de haver isso, né, todo sociólogo ele carrega consigo esse quê de preocupação com questões sociais, né? Tanto é que essa pesquisa do Laude Humphreys, né, a pesquisa que serve de suporte para a gente pensar essas questões,
ela contribuiu nesse debate, né, sobre essa questão de gênero e sobre essa questão da homossexualidade, contribuiu para que pudesse se desvendar uma série de questões que eram silenciadas pela forma como a sociedade lidava com essa questão, como, por exemplo, o sentimento de solidão que esses homens sentiam, a própria questão psicológica envolvida em um homem em esses homens levarem uma vida dupla, não poderem viver da forma como eles queriam, né? E outras questões que estavam envolvidas com isso, né? No momento em que Laud Humphreys publicou o seu trabalho, né, ele contribuiu para que se fizesse uma legislação, no próprio debate aí sobre a questão do homossexualismo, que se fizesse uma legislação que levasse em consideração mais o próprio sentimento dessas pessoas, né, e foi importante para isso. Né? Por outro lado, né, a pesquisa social, ela envolve também questões de segurança dos indivíduos que estão submetidos a ela, porque a gente lida com seres humanos. E a gente tem que ter uma certa responsabilidade com a forma como a gente executa esse trabalho de pesquisa dentro da sociedade. Por exemplo, né, a própria pesquisa que serviu de parâmetro para esse estudo, né, nós estamos falando aqui de objeto, né, pessoal? Aqui é o objeto da sociologia, que é o quê? São as relações sociais, é a vida em sociedade, são os seres humanos, são as ações sociais, né? Ações sociais, relações sociais, a própria sociedade, a própria vida em sociedade, o próprio mundo social, são o objeto da sociologia. E aí, né, tem a ver, se esse objeto é um objeto que está vivo e atuante, agindo dentro da sociedade, né, e como eu falei para vocês, né, se você age de acordo com a vontade dos outros dentro da sociedade, você recebe dos outros uma determinada resposta. Se você age de desacordo com a vontade dos outros, né, e esses outros têm poder suficiente para te aplicar uma sanção pelo seu não cumprimento, você recebe a devida sanção. No caso, né, da pesquisa que está sendo comentada aqui, Laud Humphreys estava lidando com indivíduos que tinham um determinado estigma social, né? Já recebiam essa sanção pelo fato de serem gays e pelo fato de terem um comportamento considerado errado, fora dos padrões que a sociedade considera como certo. Então, a sociologia, ela deve, como toda profissão, né, como todo profissional, o sociólogo deve estar preocupado com a questão da ética. E a pesquisa do Humphreys também serve para a gente pensar questões éticas dentro da pesquisa sociológica. Por quê? Porque o que ele fez foi errado. Né? Porque hoje em dia você não pode, de maneira alguma, fazer uma pesquisa social sem informar aos seus interlocutores, né, que são as pessoas que você vai entrevistar, com quem você vai conversar, são as pessoas que constituem ali o seu objeto, né? Você não pode fazer uma pesquisa com eles sem informar para eles que você está fazendo a pesquisa. Né? Porque você está lidando com seres humanos. Né? Então, eles têm que saber o que você está fazendo ali. E Humphreys não fez isso. Né? Ele chegou lá como se fosse mais um que estava ali para obter uma determinada satisfação sexual, né? Ali naquele lugar em que ele estava, em que havia vários tipos de fetiches sexuais
diferenciados, né? Tanto é que ele foi confundido com um voyeur, né? Um indivíduo que gosta só de olhar, né? Todo sociólogo ele é um pouco voyeur, né? Que a gente gosta mesmo de olhar, né? As relações sociais e olhar as coisas que os outros fazem, né? Mas não precisava, né, ser voyeur desse nível em que ele foi. Mas enfim, então essa questão ética também é uma questão que deve ser levada em consideração em razão da natureza do objeto da sociologia ser seres humanos vivendo em sociedade. Né? Você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Por outro lado, toda a sociedade, e aí, né, a gente falou de Durkheim aí nas aulas passadas, em 2 aulas que a gente falou de Durkheim, como é que ele pensava a sociedade, Durkheim não, nessa debilidade que Durkheim tinha, dessa falta de consideração do poder, que Durkheim não levava em consideração. Toda a sociedade, toda relação social, seja ela qual for, até mesmo uma relação de amizade, até mesmo uma relação de namoro, envolve a questão do poder. Né? Sempre tem, né? Nem que seja para negociar as questões, tem sempre um que se impõe mais do que o outro em determinados momentos, ou o tempo todo, ou não, mas o poder, no momento em que você tem ali uma relação entre 2 pessoas, existe ali, né, a questão do poder está colocada. E não é diferente quando você vai lidar com uma situação de pesquisa social. A dimensão do poder também está colocada. Durante muito tempo isso foi tranquilo, né, para sociólogos, antropólogos, etc. Né, se qualquer indivíduo que se colocava para lidar com essa questão de fazer pesquisa social, porque existia aí uma ideia de que não, ele é a pessoa que sabe, que é o estudado, que é aquela pessoa que estudou e ele tem melhor conhecimento para falar sobre nós, né? Igual o professor, antigamente, que era aquele considerado o dono da verdade, que era o que trazia o conhecimento e os alunos apenas ficavam ali ouvindo, anotando e aprendendo com aquele professor. Hoje em dia é diferente. Né? O sociólogo não é mais aquele indivíduo que é considerado como o detentor do saber sobre a sociedade. Hoje em dia, vocês podem até prestar atenção, pelo menos até a década de 90, quando eu comecei a estudar ciências sociais, os eventos eles eram sempre os sociólogos e os antropólogos que falavam, né, sobre os indivíduos. Né? Ao longo do tempo, isso foi sendo modificado e foi sendo incorporado no discurso sociológico, no discurso das ciências sociais, o depoimento das pessoas que vivem os fenômenos e as relações sociais. Quer dizer, o sociólogo ele não é o único detentor da verdade sobre a sociedade. De tal forma que, hoje em dia, muitas das vezes, e isso não é raro de acontecer, os sujeitos sociais, os sujeitos que vivem na sociedade, que são estudados pelos sociólogos, questionam os resultados da pesquisa. Isso acontece, e não é uma coisa muito rara de acontecer. Né? Então, o sociólogo tem que ter essa preocupação de não considerar, né, em razão da própria natureza do objeto da sociologia, o sociólogo deve ter o cuidado de não considerar o seu objeto como objeto. Né? O que eu quero dizer com isso? Que você não deve despersonalizar as pessoas. Né? Quer dizer, você deve levar em consideração que essas pessoas elas têm sentimentos, elas têm intencionalidades, elas têm um pensamento próprio, elas têm uma mentalidade, e o que existe ali,
né, no momento da pesquisa sociológica, é uma relação entre interlocutores, construindo um raciocínio, construindo uma interpretação sobre determinadas condições sociais, sobre determinados fenômenos sociais, sobre um conjunto de relações sociais que abrange a vida daqueles indivíduos. Quer dizer, esse objeto, isso que a gente chama de objeto, que não é o termo mais adequado para a gente falar, né? A gente poderia chamar de sujeitos da pesquisa, ou sujeitos da pesquisa, ou, né, os interlocutores da pesquisa, ou as pessoas que vivem naquele contexto social, né, as pessoas que estão submetidas àquela determinada condição social, isso que a gente chama de objeto, ele raciocina, ele pode até te enganar, ele pode te dar uma interpretação enviesada sobre o assunto que você está tratando com ele pode te dar uma série de... Ele influencia de forma muito forte a sua pesquisa. Tanto é que algumas perspectivas antropológicas bastante famosas, não tão antigas assim, com a perspectiva do antropólogo Clifford Geertz, diz que, por exemplo, o trabalho do antropólogo, o resultado de uma pesquisa antropológica, a gente pode aí abranger isso também para toda a pesquisa de cunho social, o resultado da pesquisa social, ela é algo construído a quatro mãos, né? A interpretação, isso aí é o que Clifford Geertz diz. A gente pode também, né, abranger também o pensamento sociológico a partir disso. A interpretação de uma pesquisa social, ela é uma interpretação de uma interpretação. O que ele quer dizer com isso? É o quê? É que, primeiro, o indivíduo que vive naquele contexto interpreta o contexto e fala para você a sua interpretação, e a partir disso você interpreta o que ele falou. Quer dizer, então, o filtro do pensamento sociológico é o indivíduo que vive a relação social. Então, isso quer dizer que, longe da gente lidar com um objeto passivo, né, que a gente só vai lá e registra, certamente você está lidando com um objeto que reage à situação que você coloca a ele. De tal forma que, por exemplo, ele pode até ele pode indicar para você determinadas pessoas e ocultar outras, né, para poder forçar a interpretação que ele quer dar sobre aquele fenômeno, né? Ocultar de você visões que possam ir contra aquela interpretação que ele está querendo que você aprenda, né? Que você registre, que você descubra. Né? Então, né, em razão dessa relação com esse objeto, que é um objeto diferenciado, tem uma série de questões que você deve levar em consideração. De tal forma que, por exemplo, os órgãos que financiam a pesquisa do sociólogo, uma das condicionantes para que eles possam financiar o seu trabalho é um questionamento sobre como é que você vai lidar com as questões éticas da pesquisa. Como é que você pretende lidar com essa questão ética? Né? Como é que você pretende, numa questão de um conflito, por exemplo, em que há um risco de vida para as pessoas que estão vivendo naquele lugar? Como é que você vai lidar com essa questão? Você vai lá pegar e botar o nome do sujeito lá no seu trabalho, lá de, olha, fulano de tal dos Antônios que vive em tal lugar, na casa tal, que chega em casa tal hora da noite, e está dizendo aqui que fulano de tal é um assassino que está matando todo mundo, quer dizer, você tem que tomar cuidado com isso, né? Você não pode explanar demais a coisa. Né? Exatamente por isso é que essa pesquisa do Humphreys gerou uma grande controvérsia, porque ele pegou e foi anotar a placa dos caras.
né, que iam para esses banheiros e foi na casa dos caras entrevistar a mulher do sujeito. Não que ele falou, né, mas ele poderia correr um grande risco de expor demais as pessoas com as quais ele estava fazendo a pesquisa. Então tem que tomar cuidado com essa exposição das pessoas. Né? Então, tem uma questão ética envolvida, né? Você não pode... Primeira coisa, né? A gente fala aí sobre considerações sobre essa questão da ética, né? A primeira regra de ouro da ética é o seguinte: não, né, fazer pesquisa sem informar as pessoas envolvidas, né, com essa pesquisa. Você não precisa chegar e dizer, olha, eu quero fazer uma pesquisa para descobrir tal coisa, o meu objetivo é tal. Você não precisa fazer isso, né? Você tem que dizer, olha, eu estou fazendo uma pesquisa aqui porque esse grupo me interessa por tais e tais razões, e a minha profissão é tal, né? Ou sou um estudante de sociologia, você só vai deixar de ser estudante de sociologia quando você morrer, você é estudante a vida toda, você pode dizer, olha, eu sou um estudante de sociologia, e como estudante de sociologia eu me preocupo com essas questões sociais, e eu escolhi esse objeto porque me interessa muito, e eu queria, de alguma forma, ajudar vocês também, né, com isso que eu vou descobrir na sociedade, e eu queria fazer uma pesquisa com vocês. E eu peço a permissão de vocês para fazer perguntas, para observar a vida de vocês e para colocar isso num registro, num trabalho que eu vou apresentar na universidade tal, possivelmente até posso publicá-lo, e eu queria saber se vocês me permitem. Né? Essa é a primeira regra de ouro da questão ética dentro da pesquisa social. Não fazer pesquisa sem informar as pessoas envolvidas. Né? Isso é uma questão que você deve levar em consideração. Eu fico pensando, por exemplo, no aluno de ciência, às vezes até o profissional já formado, que vai fazer uma pesquisa. E aí, na primeira vez que ele chega no campo para fazer a pesquisa, ele pega um gravador e soca o gravador na cara do interlocutor. Diz, olha, eu quero fazer uma entrevista com você, e aqui eu queria perguntar para o senhor sobre essa coisa que acontece na sua vida. Ele já dá um susto no interlocutor, que fica logo assim, que diabo é isso? O cara é um repórter, é um fiscal, é polícia, o que é esse cara que está aí botando esse gravador na minha cara? Já constrange e já intimida o interlocutor, né? Exato. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Você não pode chegar afoito desse jeito para fazer a pesquisa, né? Porque, por exemplo, né, essa questão que eu estou colocando bem aí, ó, não deixar de informar a pessoa sobre o que você está fazendo, pedir permissão para a pessoa para fazer as coisas, esperar um tempo antes de gravar uma entrevista, né? Você tem que começar com um caderninho, né? Pegar um caderninho, começar com um caderninho, escrevendo, observando, né? Mais escrevendo e observando do que praticamente perguntando. Muita coisa importante sai espontaneamente, né? Porque a entrevista ela é uma espécie de experimento, né? Porque ela envolve aí uma relação artificial, uma situação artificial que você cria, né, lá no campo. Então, toda toda coisa que se faz artificialmente envolve, né, uma alteração, né, que produz uma alteração ali naquele ambiente, né? Então, já é uma interferência que você tem que tomar cuidado com ela, porque na hora da entrevista, se você não tomar cuidado com as perguntas que você faz, com o modo como você conduz, né, o cara pode falar coisas que não tem nada a ver com aquilo ali,
E muitas das vezes até falam, por exemplo, diga aí se você gosta do prefeito fulano de tal, ou se você não gosta dele. O cara nem gosta e nem desgosta. Ele pode simplesmente, para ele não faz diferença nenhum prefeito fulano de tal. Mas se tu chegar para ele e perguntar, tu gosta do prefeito e tal, ele vai dizer, ah, gosto. Gosto, né? Porque você sugere a resposta do interlocutor, né? Então você não pode fazer isso. Tem que tomar um cuidado com isso, né? Essa questão, né, de não fazer pesquisa sem informar as pessoas envolvidas, tomar cuidado na hora de fazer a pergunta, né? Tem a ver com o fato de que é uma relação social, né? Porque você está falando com uma pessoa, né? É uma relação no qual você está falando com uma outra pessoa que pensa como você, que tem sentimento como você tem, que reage às coisas do mesmo jeito que você reage, que tem ali tem loucura como você tem, né? Tem mania como você tem, né, uma série falho como você tem pecado como você tem, né? Tem lá seus comportamentos negativos como você tem, né? Então, é o fato de que é uma relação social, então é preciso, um elemento extremamente importante é o estabelecimento dessa relação de confiança com o indivíduo. E isso aí leva tempo, né? Você não vai chegar, dependendo. Algumas pessoas que são bem carismáticas, elas até conseguem estabelecer essa relação de confiança logo de pronto, mas isso demanda, né, tempo. Se tu chega para fazer uma pesquisa, começa a anotar as coisas, não fala nada com ninguém, o que tu está fazendo ali, fica só lá pesquisando, observando, metendo o teu nariz em tudo, xeretando os caras, chega com um gravador e soca na cara do interlocutor, fazendo pergunta que o cara nunca nem pensou sobre aquilo dali. Como é que tu queres estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa desse jeito, né? Então tem que, primeiramente, o estabelecimento dessa relação de confiança com as pessoas para poder fazer uma pesquisa que preste, né? Segunda regra de ouro da ética na pesquisa social, não submeter as pessoas a mais risco do que elas teriam sem a sua interferência. Quer dizer o quê? Tem que tomar cuidado para não explanar algo que possa, eventualmente, deixar escapar algo que possa, eventualmente, causar mais danos do que o que a pessoa já teria sem você estar ali, né? Por exemplo, é muito comum em algumas pesquisas você ocultar o nome da pessoa ou você inventar um nome, um pseudônimo para o indivíduo para não submeter a ela a um risco, né? Tomar cuidado, por exemplo, nem tudo se grava, né? Nem tudo que o interlocutor fala você pode gravar. Por quê? Né? Já aconteceu comigo do cara vai confessar um assassinato para mim, dizer que, né, e aí eu vou gravar isso. Não, primeiro porque eu não vou produzir prova que implique a minha alguém me chamar para ser informante. Nós estamos numa profissão que ela não é muito bem regulamentada. Nós não temos, né, como o médico tem, como o advogado tem, essa relação de sigilo com as pessoas que eles têm, né? Então, eu não vou gravar, né? Eu não vou produzir prova contra ninguém que eu não quero ser chamado no tribunal para depor contra o cara que eu entrevistei, né? Já me confessaram o assassinato, já me disseram que pegaram em arma para ir caçar fulano de tal que estava fazendo tal coisa, já me disseram um monte de coisa disso, né? E eu não posso gravar isso, né? Dizer que foi fulano que fez, que fulano... porque não em razão, né, do fato de que eu não posso submeter as pessoas a algum risco que elas não teriam se eu não estivesse ali, eu não posso, né, fazer isso, né? Então, por isso tem que ocultar o nome das pessoas,
Tem que cuidado com o que você grava, perguntar para as pessoas, tá o tempo todo avisando, olha, eu estou gravando, né? Tá o tempo todo lembrando a pessoa, olha, eu posso gravar isso? Você quer que eu pare de gravar para você falar isso que você está querendo falar? Né? Então tem essa questão que precisa ser levada em consideração. Então, as diferentes associações, os órgãos de pesquisa dentro da sociologia, né, como a European Science Foundation, ou Economic and Social Science Research Council, né, esses nomes em inglês, né, que a gente tem que enrolar a língua para falar, né, tem diretrizes muito claras sobre o que pode ser dito, o que não pode ser dito, ou o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, numa relação de pesquisa social, né? Diretrizes éticas muito claras sobre como é que o pesquisador deve se comportar e regras rígidas, né, a respeito do que o pesquisador envolvido em qualquer pesquisa de sociológica tem que ter para poder fazer a sua pesquisa. Certo? Então, nós tivemos aqui considerações várias aqui sobre a questão do objeto da sociologia, né, que envolve essas relações sociais que existem, né, e que é o objeto privilegiado da sociologia. Nós vamos agora fazer algumas considerações sobre a questão do método na sociologia, né? E aí eu vou dar uma parada de 5 minutos para a gente tomar uma água, tomar um café, ir no banheiro, e também para a gente dar uma descansada também. Parou de apresentar? Parou, né? E aí a gente volta daqui a pouco. Né?